E aí, leoninos, como é que estamos? Bora para mais uma leiturinha? Dessa vez uma leitura referente ao mês de julho, mas peço que vocês não levem em consideração o mês, porque essas leituras de YouTube são atemporais, tá bom? Também lembrando que é uma leitura de caráter generalizado, portanto, talvez não ressoe com você e tá tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui no que tem de energia disponível para vocês. A temperança é um bom início, tá? É um bom início. Deixa eu ver se eu consigo mostrar direitinho a carta para vocês. É um bom início porque talvez simbolize um período de curas aí para o leonino, talvez simbolize um período de reequilíbrio emocional. Eu gosto da temperança porque ela tem até um pouquinho de desconfiança. Observa que esse anjo que tá aqui, ele não afunda naquele lago que ele tá. Ele fica só com um pezinho ali, pensando se pisa com profundidade ou não, se bota os dois pés ali ou não. É uma pessoa que age com cautela, é um ser que age com cautela. Talvez essa seja a palavra-chave para o leonino nesse momento, tá? Tá agindo com um pouquinho mais de equilíbrio e cautela na hora de fazer suas próprias escolhas, na hora de agir em função de alguma outra prioridade, de algum outro desejo, de alguma coisa nesse sentido. A gente vai aprofundar, tá? Mas talvez a ideia de que eu tenha que fazer as coisas com um pouquinho mais de equilíbrio, principalmente emocional, porque o anjo da temperança, ele está medindo ali, ele está equilibrando copinhos d'água, tá? Todo mundo sabe que no tarô as águas simbolizam o emocional. É bom iniciar assim com uma carta de arcano maior, porque a gente já sente que tem um peso ali da própria espiritualidade agindo no sentido de ajudar a pessoa de leão, tá? Um arcano maior, como vocês sabem, tem essa característica mais forte de ser uma coisa que simboliza um movimento do destino. Vamos ver o que mais tem aqui. O 6 de ouros, gente. Com o 6 de ouros, observa que a balança na mão dessa moça ali também traz uma ideia forte de equilíbrio, mas observa que eles estão equilibrando questões diferentes aqui. Um está trabalhando com o equilíbrio emocional e o outro, um arcano menor dessa vez, está trabalhando com um equilíbrio de valores, um equilíbrio de questões materiais aí. O que é que eu tenho com essas duas informações? Estou focando no reequilíbrio das minhas emoções, talvez inclusive em um período de cura, porque a temperança também simboliza esse processo de cura interno, processo de cura emocional. Estou trabalhando nessas questões para que eu consiga reencontrar ou encontrar um equilíbrio no externo, no mundo material. Muitos leoninos, inclusive, estão dando mais importância para esse equilíbrio emocional do que para esse equilíbrio em termos de matéria, em termos de finança, de casas, de carro, de emprego. Por que eu sei disso? Porque o equilíbrio emocional é um arcano maior e o equilíbrio material é um arcano menor. São os graus de importância com que o leonino está lidando aqui. Inclusive, muitos leoninos estão ou jogando com duas situações, tendo dois empregos aí, ou estão tentando se dividir nesses dois níveis de equilíbrio aí. Porque eu tenho o 2 de ouros, que, observa, o 2 de ouros também traz a ideia de eu equilibrando duas situações. Equilíbrio e cautela aqui eu sinto que são as palavras-chave sim para o leonino nesse mês e também no momento em que você encontrar essa leitura. Tem uma questão aqui de reajuste, eles me dizem. Eu estou colocando certas coisas nos locais corretos dentro de mim.
E fora de mim eu vou sentindo que por consonância, por ressonância com isso que eu tô fazendo no meu interno, isso tá acontecendo no externo também. Eu inclusive fico um bocado impressionado porque nunca antes eu tinha colocado as coisas tão direitinho em ordem na minha vida e agora percebo que isso começa pelo interno com toda certeza. Eu estou aprendendo a controlar os meus impulsos, as minhas vontades, as minhas raivas, mas também aprendendo a controlar o meu emocional, que às vezes pode ser muito grande, muito vasto e pode me trazer problemas, porque ou eu entrego demais o meu emocional ou eu reajo de maneira extremamente emocional a todas as coisas. Estou trabalhando essas questões aqui dentro de mim, de forma que não só eu encontre a paz e o equilíbrio, mas também encontre esse reflexo fora de mim no mundo material. Um ótimo início, um ótimo início. Os leoninos querendo sair um pouquinho desse ciclo tóxico de situações que se repetem, de problemas que se repetem, de situações amorosas que se repetem, de situações materiais, problemas materiais que se repetem. E a gente sabe que toda repetição que o universo vai trazendo para nossa vida meio que indica, na verdade, completamente indica o fato de que é a gente que está atraindo aquela situação e que chegou o momento de trabalhar essa situação. Por isso que a gente vê situações repetidas durante tantas vezes. Não tem como fugir, sabe? Aquelas situações que não tem, a gente não encontra saída, porque a saída é resolver de repente uma resposta traumática que está dentro da gente, é resolver de repente uma questão de criança ferida, é resolver, quem sabe, um processo de não perdão que aconteceu no passado e ressoa até hoje e está trancando ainda as situações internas, materiais e emocionais, e por aí a gente vai. Lembrando, claro, que isso é uma leitura geral, tá, gente? Se não ressoar com você, tranquilo, mas também, se estiver ressoando e você quiser saber como é que está essa situação a nível pessoal com a sua energia, me chama no número de WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo, que ali eu te passo os valores, as formas de leitura, os tipos de leitura que a gente tem e a gente agenda a sua leitura particular, tá bom? Seguindo aqui. Lembrando ainda que ali na descrição do vídeo eu sigo indicando profissionais de terapias holísticas, tá? Sigo indicando a apometria principalmente com aquela profissional que tem ali e com a equipe dela. É um outro nível de terapia, tá? Eu desconheço alguma terapia que vá tão fundo, que afete tanto, que ajude tanto a entender os processos daqueles nozinhos que ficam no nosso passado, nesse sentido de outras vidas, e que ajude tanto a ir desfazendo esses nozinhos aí para que isso tenha uma ressonância na nossa vida atual. Então, se a sua ideia é curar alguma questão mais interna aí que você sabe que esteja afetando sua vida, quem sabe a apometria não seja uma boa ideia, principalmente com aquelas profissionais ali. Seguindo aqui. Alguns leoninos não estão com tempo e nem disposição de socializar, não estão conseguindo entregar muito da sua disponibilidade. Às vezes eu tô tão empolgado com o que eu tô descobrindo dentro de mim mesmo e tô dedicando tanto tempo nesse processo de redescoberta, nesse processo de trabalho mesmo, que todo o resto que tá ao nosso redor perde um pouco da importância. Claro que eu não estou sugerindo aqui que você tire a importância que você dá para as outras pessoas que são importantes na sua vida. Não isso, tá? Mas que você siga priorizando aí dentro de você o trabalho de ir lapidando essa pedra bruta que é o nosso ego. É o trabalho que todo mundo tem que fazer aqui na Terra. Tá tudo bem reservar um bocado do seu tempo para você, porque no final das contas o seu tempo é seu, né?
Muitos leoninos aqui estão saindo de um processo que desequilibrou eles emocionalmente. Durante um bom tempo eu sinto que o leonino esteve balançado aí nas questões das emoções, tentando segurar situações que já não existia motivo para elas ficarem na sua vida. Agarrado firmemente em situações, muitas vezes emocionais, mas não precisa ser. Agarrado de tal maneira que esse apego, essa resistência causava mais dor e mais desequilíbrio do que trazia felicidade e bem. E as cartas pulando. Eita! Vamos ver aqui o que aconteceu. Tem uma questão emocional aqui pro leonino, sim. Se continuar saindo, não é o foco da leitura geral, né? Mas se continuar saindo, não vou impedir, porque eu tô aqui para fazer a leitura de acordo com o que os guias dizem, né? Com o que eles disponibilizam de informação. Então, se seguir pro lado emocional, a gente vai sim. A estrela, tá? Aqui é muito um processo de não só iluminar o meu peito com novos sentimentos, mas iluminar minha cabeça com novas ideias. Aqui tem um conceito, inclusive, de fama para alguns leoninos que podem estar se tornando conhecidos em função da sua própria profissão. Por outro lado, posso entender essa informação aqui também como um leonino que está fazendo a sua transformação interna. E essa transformação interna está dando tanto resultado que o externo está brilhando, as pessoas estão reparando no brilho aqui do leonino. Como não podia deixar de ser, porque o leonino, mesmo que não esteja curado de alguma situação, já brilha naturalmente, né? E aí começa a se trabalhar, começa a descobrir sua própria luz e a aceitar suas próprias sombras. Aí não tem o que segure, né? Não tem como deixar de olhar com admiração para um leonino, né? Então aqui sinto que esse brilho que começou no interno, e por que eu sei que começou no interno? Porque eu tenho esse eremita aqui que fala sobre o brilho que a gente desperta internamente, já está saindo para o exterior desse leonino. Observa que o eremita veio no fundo do baralho, confirmando aquilo que eu tinha dito a respeito de alguns leoninos estarem meio isolados, fazendo esse trabalho todo de luzes e sombras. O eremita também um arcano maior, tá? Junto com a estrela e com a temperança que estão aqui. Ele traz muito a ideia de um auto-iluminar. Chegam momentos na nossa vida em que a gente simplesmente não sabe para onde ir. A gente não sabe como reagir, a gente não sabe como digerir certas situações, a gente não sabe que atitude tomar, a gente não sabe o que pensar, a gente não consegue entender. Nesses momentos, a única resposta pode ser encontrada dentro da gente. É sobre isso que o eremita fala. Sobre eu ter me perdido no exterior e ter tido que olhar para dentro de mim para encontrar a resposta, o caminho, a alternativa, a claridade e aquela vontade de fazer novamente o bem para si, iluminar o próprio caminho de acordo com não só as próprias crenças, mas também com a própria sabedoria interna. Eu gosto, é um bom caminho aqui para o leonino. Aquela coisa de eu quero melhorar tanto que eu não quero depender de ninguém, eu quero ser o meu próprio apoio. Para sair dessa situação que tem me aprisionado mentalmente, para sair dessa situação em que eu fico me lembrando de situações do passado, sempre situações que me maltrataram, que me machucaram, e eu fico relembrando e eu fico voltando lá de vez em quando. Eu sinto que às vezes eu tô cercado por essa situação que me machucou e eu quero sair dessa situação. Pelo menos dessa situação energética de ficar me lembrando disso tudo, de ficar me lembrando de coisas que me trazem tristeza e dor, tá? Alguns leoninos, como a gente tinha dito aqui sobre o processo de cura no início da leitura,
Alguns leoninos, inclusive, estão se curando de uma depressão. Não todos, claro, tá? Não precisa comentar aí, eu não sofro de depressão. Não precisa, é para alguns, tá? Então, alguns estão conseguindo sair desse aprisionamento mental. Para alguns, foi sim depressão, tá? E como a gente sabe, a gente não pode dar dicas aqui que seriam dadas por profissionais de medicina. Se vocês tiverem alguma questão nesse sentido, claro que sempre busquem um profissional. Mas muito da depressão pode ser entendida através do autoentendimento. Esse autoentendimento não dispensa a necessidade de um profissional de saúde, claro, tá? Mas o que ajuda no processo é iluminar o próprio peito, é voltar a se enxergar como válido, é voltar a se enxergar como capaz, é voltar a se enxergar como uma criança que tem a vida pela frente, sabe? E o eremita fala muito sobre isso e observa que é a luz do eremita, se a gente juntar essas duas cartinhas, que tá mostrando o caminho de saída para essa mocinha aqui, tá? Eu gosto. Eu gosto dos leoninos que, claro, nem todos estavam num processo depressivo, às vezes são só lembranças do passado que não estão deixando a gente seguir em frente. Estão ainda assim por um bom caminho, porque com a carta do eremita como arcano maior, você finalmente encontrando sua luz para iluminar o seu próprio caminho. Fantástico. E virar as costas pro passado leonino, deixar aquelas copinhas que se quebraram lá atrás ficarem lá atrás, tá? E preservar dentro de você o reequilíbrio que só você pode dar para si mesmo. Tá bueno, leonino? Daqui a pouquinho, no meio do mês, eu tô de volta com uma leitura de amor, ou quem é o seu próximo amor, não sei muito bem qual vou fazer, mas o certo é que eu volto. E até lá eu deixo um grande beijo para você.